Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. O vídeo de hoje eu escolho como subtítulo a síntese de toda a lei e os profetas. Assim, nos termos do Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 22, versículos 34 ao 40, que em reflexões por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 4 e 5. Fundo musical para este vídeo, que é executado pelo neoclássico musicista alemão Justus Hübner, com acompanhamento pela extraordinária Deutsche Filmorchester Baubergset. A composição ao piano e violoncelo Für Oscar, que vem ao português do Brasil em tradução simples para Oscar. É imprescindível que o espírita raciocine a fé. Entretanto, caríssimos, caríssimas, seja tal raciocínio estribado nas razões que contenham os amorosos olhos da caridade. No Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 22, versículo 34. Mas, quando os fariseus ouviram que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se. 35. Um deles, um doutor da lei, aproximou-se de Jesus para pô-lo à prova. 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. 38. Este é o primeiro e maior mandamento. 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. 40. Toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. No item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 15, nós vamos ver uma reflexão de Allan Kardec, que inicia-se do seguinte modo: caridade e humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Abre aspas. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta, abre aspas, e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, sigamos as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus que a mim próprio denomino. Humildemente acrescentarei um pouquinho de minha interpretação ao que o nosso Allan Kardec tão sabiamente lecionou. Assim, já de pronto, se compreende-se que a síntese de toda a lei e os profetas está contida no amor ao Criador e ao próximo. Entretanto, para que sintetizar se podemos colocar o dito crístico como tese numa infinita dialética? Se não, vejamos. Em que pese a interpretação de que esse próximo, a quem devamos amar, tal qual deve-se amar ao Criador, analiso sempre que tudo o que o Criador criou é criatura dele mesmo. Portanto, nosso próximo é a própria natureza universal. Tal seja, tudo que foi criado pela infinita e incomensuravelmente do Criador mental de tudo que há criado
E é cristalina a impossibilidade de amar o Criador se não amarmos a criatura, que também somos nós outros, frutos da criação. Portanto, vejamos agora a síntese da proposição, onde só e somente só atingir-se-á o amor às criaturas e ao Criador, como deve ser toda a lei e os profetas, através da escolha inexorável do caminho da humildade e da caridade. Caridade que nos conduzirá ao amor continente da mente una, criadora de um todo. Todavia, meus irmãos, minhas irmãs, decorrente da graça permissiva do Criador como tão somente prerrogativa humana, tal seja o livre-arbítrio, o hominal poderá escolher o caminho da humilde caridade que nos conduzirá, em primeiras palavras patrísticas, à salvação continente do amor, ou o caminho do orgulho egóico que nos conduzirá ao nada, em também primeiras palavras patrísticas, à perdição. Aquela senda da humildade caridosa é tortuosa, é composta de espinhos, de choros, de rangeres de dentes, pois sempre muito mais desconfortável ao hominal, antes próximo ao animal que do angelical. O caminho do orgulho egóico, de largas e confortáveis estradas, acomodante mesmo, como o luxo e o conforto propiciam em prol do sofrimento de outrem, é caminho que não levará jamais a lugar algum que evolua-nos em direção ao luminífero amor contido na mente do Criador. Este caminho último, por nos conduzir ao nada, em princípio de largas e confortáveis estradas, torna-se, do meio para o final, em pedregoso e fatal caminho, conduzindo-nos inexoravelmente à insanidade, que é contrária à salvação, à saúde mental. Então, indago, qual a solução? Respondeu mesmo. É uma solução única, a de retornar todo o caminho percorrido em largas avenidas até o ponto zero. E a cada passo de retorno, adimplindo nossos débitos adquiridos nessa larga e confortável avenida. Assim, lapidados nesse caudaloso rio, cheio de rochedos, iniciaremos o caminho da humildade caridosa, praticando Jesus, o homem primordial, nosso guia e modelo ofertado pelo Criador, praticando a caridade segundo ele próprio a praticou, tal seja, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Assim, caríssimos meus, caríssimas minhas, finalizamos essa apertada reflexão tributando louvores ao Criador mental de tudo que é criado. Assim seja.